Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Vida de Fé. Muito bom dia! Reúne tua família, vamos fazer uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo pela tua palavra sendo lançada aos corações. Eu creio que essa palavra, juntamente com teu Espírito, está mudando e mudará vidas neste programa, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém! Então, pessoal, hoje nós temos um programa especial. Vamos conhecer um pouco mais do nosso ministério, você vai ver algumas coisas sobre isso. E neste mesmo programa você vai ouvir uma palavra poderosa com o nosso presidente, Luiz Augusto. E eu tenho certeza que você será abençoado. Assim como o Ministério Verbo da Vida se encontra em Campina Grande, Paraíba, podemos apresentar também a todos vocês a Igreja Sede. O templo conta com aproximadamente 3.000 pessoas, uma capacidade que nem sempre teve esses números. Começou em 2005, onde houve a necessidade de ampliar. E hoje, o templo passa por algumas reformas para deixá-lo com excelência. Na Igreja Sede, o Rema Brasil também acontece em uma sala ampla para melhor atender alunos e professores. E durante a semana, tem a rotina dos cultos, nas terças e quintas-feiras, além do domingo. Essa é a Igreja Sede do Ministério Verbo da Vida. Estamos ligados no programa Vida de Fé. 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 Olá, Guto, bom dia, tudo bem? Bom dia. Queria que você desse uma saudação aí pro pessoal aí que tá nos vendo aí em casa. Queria que você desse uma saudação pro pessoal, a gente vai bater um papo aqui e conhecer um pouco mais do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, eu sei que vocês estão com expectativa, pois esse programa tem sido uma bênção para você. E eu creio que esse bate-papo que vamos ter hoje aqui vai contribuir para enriquecer a sua vida espiritual. Eu sei que para você é muito difícil, o tempo é muito curto para você trazer uma abordagem sobre o ministério, mas eu queria assim que você falasse um pouco, né, do nascimento desse ministério e depois a gente vai falar dos próximos planos, uma vez que você assumiu essa presidência, né? Queria que tu falasse do início, assim, para que o pessoal pudesse conhecer um pouco do ministério. Amém. Então, essa já é uma história conhecida da maioria dos nossos pastores, né? Mas é importante a gente colocar de alguma maneira, porque tem muita gente que não conhece, nunca ouviu falar sobre o Ministério Verbo da Vida, sobre as igrejas Verbo da Vida. E quando às vezes encontra a igreja, encontra um pastor, eles perguntam como foi que nasceu, né? O que aconteceu, como foi que a palavra chegou até aqui. E ela teve uma origem mesmo. O pastor Bud, como você sabe, Humberto, ele era o presidente do ministério até o ano passado. Ele foi estar com o Senhor. E me lembro quando ele chegou a primeira vez em Campina Grande, pois nós orávamos. Eu me lembro, estávamos num porão de uma casa, orando com algumas irmãs, e nós orávamos para que essa palavra revelada, que nem conhecíamos, não sabíamos nem o que estávamos pedindo, chegasse até aqui a Campina Grande. E uma senhora profetizou que essa palavra chegaria aqui através de um homem, de um enviado de Deus. E pouco tempo depois, eu não posso dizer quanto tempo, a gente encontrou com o pastor Bud
numa das casas da cidade que tinha um culto religioso, um culto evangélico, né? E foi o primeiro encontro que eu tive com o pastor Bud. Ele era um missionário norte-americano que tinha recebido uma palavra de Deus para vir pregar a fé no Brasil, mas logo que ele recebeu essa palavra, ele foi ao Rema nos Estados Unidos e fez 2 anos. E depois desses 2 anos, ele veio a Campina Grande, ao Brasil, né? Precisamente a Campo Mourão, no Paraná, depois foi a Guarulhos, e depois de Guarulhos ele estabeleceu a primeira igreja lá e depois veio a Campina Grande. E foi quando nós tivemos esse encontro nessa casa. E eu fiquei maravilhado porque eu já era um cristão, mais ou menos, eu tinha nascido de novo, já fazia 8 meses ou 10, né, mais ou menos, e me lembro que quando ele falava a palavra, ele falava de uma maneira diferente. Ele falava mais convicto, mais era uma fé viva que saía das palavras que aquele homem falava. E logo me deu o desejo de ajudá-lo, né? E foi aqui que ele montou a primeira igreja no Nordeste. E a gente começou a fazer esse trabalho. Mas lembro como hoje, e ele sempre falava que Deus tinha uma visão muito grande de atingir não somente o Brasil, mas também outros países. Mas ele tinha um foco, o foco dele era Campina Grande naquele tempo. E ele começou aquela igreja, nós tínhamos poucas pessoas e logo depois ele começou o centro de treinamento. Esse centro de treinamento que hoje nós temos, né, já espalhado pelo Brasil, nós temos 70 unidades do centro de treinamento hoje aqui no Brasil, né? E temos 5 unidades internacionais que coordenamos aqui pelo Brasil, que é no Japão, Portugal, Argentina, Chile e Angola. Né? São 5 unidades que nós coordenamos e apoiamos uma também na Bolívia, que tem 2 centros de treinamento lá. Então, do pastor David Lassa. Então, foi assim que a gente começou. Era um trabalho pequeno, um trabalho até, de fato, a gente começou na casa dele e numa escola Crianças do Brasil. Foi aí que a gente começou tudo. Mas ele sempre falava que não é porque é pequeno que vai continuar pequeno. Ele disse para nós não ignorarmos os pequenos começos. E nós não tínhamos uma visão grande, não entendíamos aquelas palavras, mas continuávamos pela fé, apoiando, ajudando naquilo que podíamos. Não tínhamos condições financeiras, mas ele sempre dizia, né, desde o começo da implantação da igreja, que nós não dependíamos do dinheiro, e sim de Deus. E essa dependência de Deus nos trouxe até aqui no ministério. Amém. Bom demais. E a gente sabe que o pastor partiu para estar com o Senhor o ano passado e você assumiu a presidência. E eu sei que você tem esse zelo também sobre a questão de ter um cuidado com o crescimento. Porque sabemos que o crescimento ele deve ter qualidade e onde tem qualidade, obviamente vai existir crescimento. Mas nem todo crescimento tem qualidade. Eu queria que você falasse um pouco dessa nova gestão que está entrando na sua pessoa, né? Sobre essa expansão, porque já é notório, o ministério não vai crescer, está crescendo. E eu queria que você compartilhasse um pouco, né, sobre esse tempo novo agora que está existindo, né, na sua gestão como presidente do ministério, sobre essa questão do crescimento. Né? Então, Berta, nós temos visto de alguma maneira, né, algumas pessoas falarem, Deus não se importa com quantidade. Mas, particularmente, eu acredito que Deus se importe tanto com qualidade como também com quantidade. Porque quando nós temos uma quantidade de crentes com qualidade, nós podemos fazer muito mais. Né? Então, é o que acontece dentro do verbo da vida. Não é? Hoje nós prezamos pela qualidade e também pela quantidade. Porque Deus nos deu esse país para nós avançarmos e criarmos as obras que Ele quer. E nós vamos transformar essa nação. Eu tenho certeza do comissionamento que cada um de nós temos recebido, né, para esses últimos dias, para levar a palavra. E eu sei o que a palavra de Deus representa para mim. A palavra chegou para mim como uma boa notícia. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, das 77 vezes que está escrita a palavra evangelho, 60 ele escreveu. Porque ele entendia o teor dessa palavra, que era uma boa notícia. O que é uma boa notícia para uma pessoa que está cansado, que está doente, que está endividado? É que ele pode se ver livre daquela opressão diabólica. Né? Então, nós temos um desejo, e esse desejo é incansável, né, de levar essa palavra. Onde tiver um grupo de pessoas desejosas,
pela palavra da fé, ou por outra, tiver pessoas que tenham necessidade e nós tivermos pessoas preparadas para enviá-las, nós vamos enviar. Então, hoje, não é porque eu assumi o trabalho da presidência, não é? Mas já havia um clima diferente, mesmo quando o pastor Bud estava vivo, ele falava sobre esse novo tempo que chegou no Ministério Verbo da Vida. E ele chegou de uma forma intensa, que não é somente uma percepção que nós temos aqui em Campina Grande, mas em todos os lugares onde existe um Ministro Verbo da Vida, as pessoas estão percebendo no coração, estão percebendo aberturas em Deus, né? Deus tem feito conexões de alguma maneira para que a palavra possa progredir, para que a palavra possa avançar. E fruto disso é o nosso rema, né? Tem abençoado milhares de pessoas na nossa nação. E a gente tem interesse de abrir outros remas, né? Já temos 70, como eu falei, mas temos um ano que vem que a gente está com interesse de abrir muito mais, para poder fazer com que essa palavra chegue ao coração daquelas pessoas que estão sofrendo de alguma maneira. Eu sempre tenho falado que seguir o plano de Deus para a nossa vida não é custo, não é peso, não traz dano para ninguém, porque eu tenho servido a esse ministério há 23 anos, servido ao pastor Bud, e em nenhum momento foi de pesar, de tristeza, de angústia, porque eu lembro as palavras do Senhor Jesus, né? Ele falou, o meu jugo é suave e leve. Se a gente está levando um jugo no ministério pesado, esse jugo não é de Jesus, né? Isso não é a vontade de Deus. E nós temos feito esse trabalho com muita alegria. O trabalho de disseminar a palavra, de levar a palavra até essas pessoas que estão por aí, pelo Brasil. E você pode ter certeza, onde tiver uma pessoa que tenha necessidade, a palavra de Deus pode suprir essa necessidade. Então estamos com esse desejo, nós temos nos despertado para esse novo tempo na nossa nação e no nosso ministério. E estamos colocando intensidade naquilo que Deus tem falado, né, para essa estação. As outras coisas vão acontecendo à medida que Deus vai trazendo as orientações, né? Mas agora nós estamos intensos nessa nova fase que o ministério está passando. Amém. Eu acredito que essa estação chamada crescimento, né? Avanço, você concordaria que isso tem a ver com a volta de Jesus Cristo, essa explosão de crescimento? E pastores, e assim como outros ministérios que devem estar nos assistindo também, entender que a gente deve ter uma capacidade, através do Espírito Santo, de discernir as estações. Porque existem ferramentas de fundação, mas existem ferramentas que são usadas em Deus para ampliar. Você acredita que isso tem um pouco a ver com os sinais dos últimos dias, esse crescimento, esse avanço da igreja? Humberto, eu não sei se isso é comum a todos, mas comigo tem um fogo ardente, né, dentro do meu coração, e um desejo intenso de intensificar o ritmo, né, do que a gente vinha fazendo. Justamente porque a gente percebe que está no ar, não é? A vinda do Senhor Jesus Cristo, esse grande objetivo da igreja, não é? De a gente poder fazer o melhor para o Senhor, para levar o maior número de almas a usufruir do melhor de Deus aqui na terra. Aleluia. Então temos feito com esse interesse, né? Essa intensidade no nosso coração. Por isso que planejamos, sentamos, conversamos, fazemos conferência de ministros para tocar fogo nos corações. Agora, é possível você encontrar pessoas que estão desatentas, né? Desanimadas, mesmo ministros cristãos, né? Que estão sem uma direção, sem um alvo, sem um objetivo. É possível encontrar. E eu creio que se eles encontrarem essa mesma palavra que nós encontramos, não tem como dar errado. Eles vão ter o mesmo fogo que a gente, o mesmo desejo, e eles vão avançar para fazer aquilo que a gente está avançando. Porque nós não estamos competindo com ministério nenhum. Amém. Nós temos uma visão e queremos seguir a nossa visão. E entendemos que o tempo é chegado da gente arregaçar as mangas e correr para fazer com toda afinco aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. E é por isso que temos levantado pessoas, não é? Para ir para esses lugares mais distantes, como pessoas que estão indo para a Europa ministrar a palavra. Às vezes você diz, mas Guto, eles não têm uma estrutura financeira, mas Deus se responsabiliza por essas pessoas, né? Como o pastor Bud, que chegou aqui com pouco dinheiro no bolso, com $300 e poucos dólares no bolso, como ele falou, ele e Jen,
né, quando chegou aqui, essa mesma fé que estava neles para trazê-los ao Brasil, que veio sem dinheiro, sem saber a língua, está sendo colocada nos corações dos brasileiros, né? Nos corações daqueles que estão fazendo rema. Essa disposição de arriscar, de alavancar esse crescimento mesmo para Deus, né? Para promover a paz nos corações dos homens. Está sendo colocado em milhares de brasileiros nesse momento. Então é isso que eu digo. Hoje nós chegamos com 23 anos, nós temos praticamente 200 igrejas. Se nós tivermos o mesmo tempo e Jesus não voltar, eu acho que nós vamos ter milhares de igrejas, pelo fogo que está sendo colocado na vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo por causa dessa palavra. Então eu não tenho dúvida, Humberto, que essa intensidade é mesmo por causa da vinda do Senhor Jesus. Esse desejo é mesmo de multiplicar, de fazer discípulos, é mesmo porque algo está prestes a acontecer e nós não temos muito tempo. E essa aceleração que está no nosso coração vai trazer não somente os benefícios para nós termos condições de fazer, como vai abençoar a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, é perceptível, né, esse fogo aí que está na tua vida para o crescimento. E assim, eu sei que tem milhares de pessoas nos vendo, várias pessoas, eu creio que também tem pastores nos assistindo. Eu queria ouvir um conselho da tua parte, né, sobre essa questão de crescimento e de avanço, né? A gente tem alguns pastores que já têm um certo tempo no ministério e uma frase que eu vi bem interessante de um grande escritor é W. Kenyon. Ele fala que se você se encher do amor de Deus, sua rotina, ela pode virar um romance. Então a gente percebe, parece que você está com fogo até de novo convertido, tendo muito tempo de ministério já, mas quando a gente conversa contigo, parece que você chegou agora e está com aquele gás. E eu queria que você trouxesse uma palavra de ânimo para aquele pastor que está nos assistindo, que é íntegro, que é honesto, tudo, mas de alguma maneira um pouco cansado, um pouco muito, às vezes até entediado a questão do ministério. Queria que você soltasse uma palavra aí de fogo aí para esse povo que está nos assistindo. Eu sei que a unção está sobre tua vida aí e vai ser bênção para eles. Um conselho abençoado. É interessante, existe uma passagem na Bíblia, né, que eu acredito que muita gente conhece. Quando o salmista fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se abriu com riso e a nossa língua com júbilo. É interessante essa passagem porque ela mostra um período que a igreja, depois do exílio, né, que a igreja estava escravizada, na verdade que Israel, o povo judeu estava escravizado, né, e Deus interviu naquela situação, Ele fez uma intervenção, né, milagrosamente, Ele mudou a sorte daquele povo, então eles ficaram como que sonham. Eu posso dizer, Humberto, que na minha vida houve um tempo assim, que eu fiquei como quem sonha, quando Deus fez uma intervenção na minha vida, que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. 20 anos se passaram e eu tenho alguns companheiros que naquela época se converteram comigo. E hoje eu vejo, às vezes, conversando com alguns e eles dizem assim, rapaz, bom era naquele tempo, né, que quando nós recebemos Jesus, quando aquele grupinho se reunia, quando o grupinho estava junto, como Deus se movia. Eu fico olhando para eles e eu acho que eles pensam que eu sou um astronauta, né? Porque eu sei que aquele tempo foi bom, mas eu não quero voltar àquele tempo. Eu não quero estar naquele tempo, porque era um tempo de imaturidade. Um tempo que eu não tinha estrutura emocional nem espiritual para estar vivendo intensamente o que eu estou vivendo hoje. Amém. Eu louvo a Deus por aquele tempo. Eu agradeço a Deus pelas maravilhas que Ele fez nesse tempo. Mas o que Deus tem proporcionado e o que Deus tem me mostrado para esse tempo agora, meu irmão, é muito maior. Glória a Deus. É muito maior. Então eu vejo alguns ministros, alguns pastores, às vezes fazendo a mesma coisa, de uma certa forma até mecânica, como que no automático, né? E eu vejo que não há nenhuma empolgação, nenhum entusiasmo, é a palavra. Nenhum entusiasmo naquilo, né? Eles não colocam emoção nenhuma naquilo. E parece uma coisa corriqueira, como se fosse uma coisa
tanto faz. E eu não vejo que no Evangelho a gente possa viver assim. Paulo, ele escrevendo, ele orienta para que a gente viva uma vida fervorosa. Não é uma vida de qualquer forma, é uma vida borbulhando por dentro, alegre pela palavra, alegre pelas promessas do Senhor, disposto a fazer mais, disposto a ir mais uma milha. E eu creio que Deus tem isso para cada igreja. Amém. Né? E eu acredito que é só você fazer as conexões corretas. Né? Andar com as pessoas certas, caminhar com os pensamentos certos, né? Deixar a influência correta chegar no seu coração. E essa é a química, né, que nós podemos fazer para que as coisas possam acontecer. Uma certa vez, eu acredito que até mesmo na sua igreja, eu falei que existem pessoas no ministério que para mim elas servem como um posto de gasolina. Quando eu me encosto perto delas, elas me animam, né, a viver intensamente uma vida de oração. Outras, eu me encosto perto delas, elas me estimulam a viver, desejando os dons do Espírito. Outras, eu encosto perto delas e elas me inspiram, né, a querer ganhar almas. Outras, eu me encosto perto delas, elas me inspiram a ter missões no coração. Então, eu acredito que é você fazer uma seleção, ou saber ser seletivo, né, nas amizades, na influência que você vai querer na sua vida. E as coisas boas que essas pessoas têm, elas vão chegar na sua vida e vão te deixar desejoso e intenso e entusiasmado com a palavra e com a igreja. Aleluia. Da mesma forma. Então, é uma palavra que eu posso dizer para os pastores. Se associe com as pessoas certas, com a literatura certa, com a palavra certa, e você vai ver como esse fogo vai ser atado no seu coração. O tempo da gente está um pouco curto, está tão bom, mas eu queria que assim, você fizesse uma consideração final, porque muita gente no estado de Pernambuco está nos vendo. A gente tem várias igrejas do Verbo da Vida em Recife, região metropolitana, Sertão, Agreste, vai até Araripina. Eu queria que você, como presidente desse ministério, as instruções que cada pastor tem recebido para ser um exemplo para a sociedade, porque a gente tem ouvido alguns escândalos, infelizmente, não só com pastores, mas também com outras religiões, líderes que eram para estar dando exemplo, e infelizmente a gente tem visto muito testemunho errado. Graças a Deus, pelos bons testemunhos existem melhores testemunhos. E eu sempre digo que Deus tem mais poder para construir do que o diabo para destruir. Verdade. E assim, você como o líder desse ministério, qual o que está no teu coração para estar no coração dos outros pastores, no que diz respeito a caráter, integridade, honestidade, para que o povo conheça mais a visão desse ministério? Uhum. Humberto, você sabe, eu tenho ensinado uma matéria na escola de ministro que ela se chama Qualificações para um Ministério. E quando eu aponto essas qualificações que a Bíblia traz, não é uma igreja, não é uma denominação, também não é um pastor. O pastor talvez só reproduza aquilo que a Bíblia já traz. Paulo, ele escreve a Timóteo no capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ele diz: se alguém deseja, se alguém aspira, se alguém tem interesse pelo ministério, excelente obra almeja. E é interessante que, quando eu era criança, né, hoje em dia, essa palavra excelente, né, ela brilhou mais ao meu coração enquanto eu ensinava. E eu me lembro, quando eu era criança, a gente tinha uma forma da professora dizer qual era, vamos dizer, a nossa nota, não é? O nosso desempenho. E ela colocava ruim quando o trabalho estava muito ruim, ela colocava bom, regular quando o trabalho estava mais ou menos, colocava bom quando o trabalho estava bom, ela colocava muito bom quando o trabalho também estava muito bom, e o ótimo quando o trabalho estava ótimo, mas tinha uma palavra que ela colocava que enchia a gente de alegria, que era excelente. Não é? Então eu acredito que cada cristão, cada pastor, ele deve mesmo se julgar na sua obra, no seu trabalho, né? Eu acredito que ele deve, pela palavra de Deus, pelas qualificações que está lá, ele mesmo fazer uma avaliação na sua própria vida e verificar quais são as qualidades que lhe faltam. Não é? O apóstolo Paulo, juntando 1 Timóteo
3 com Tito 1, você pode pegar ali mais ou menos 20 qualidades que um homem de Deus deve ter ou deve desenvolver na sua vida para ocupar o ministério. E é uma coisa interessante que o apóstolo Paulo, ele diz assim, não é? Ele diz a Timóteo, se alguém aspira ao episcopado, esse aspirar, esse desejar é uma coisa lícita, é uma coisa justa, é uma coisa boa, é uma coisa excelente. Ninguém deve barrar quem está desejando, mas também deve escolher certa pessoa com as qualidades, né? Então as qualidades devem sobressair. Então eu sei que nós não somos uma igreja perfeita, mas nós temos um alvo de trabalharmos a nossa vida, não é, como ministros, como homem de Deus, como um líder numa sociedade corrompida, para colocar o referencial para a nossa liderança, para a nossa igreja, primeiro com a nossa vida. Alguém já disse que as palavras que a vida que nós levamos fala mais alto do que as palavras que nós falamos. Então eu creio que num ministro, eu creio numa igreja, quando esse ministro está vivendo numa vida de integridade tão alto que a sua própria entrada na sociedade faça o diabo ficar atormentado. É exatamente como Jesus andava, né? Quando Jesus entrava num certo lugar, as pessoas diziam, os demônios falavam para ele, viesse me atormentar antes do tempo. Não é? Então eu acredito que cada um de nós podemos andar num nível de vida, de consagração, de tal ponto que quando chegarmos num lugar, em qualquer situação que nós estivermos, se tiver alguma situação lá que esteja prejudicando o andamento das pessoas, da igreja, ao entrarmos ali, aquele demônio vai dizer, viesse me atormentar antes do tempo, por causa da vida e da palavra que nós levamos. Amém. Graças a Deus, a gente está com alguns minutinhos, eu tenho certeza que você foi abençoado e eu creio, né, nisso que tem sido dito. Nós temos no coração por instrução de Deus e por nossa liderança, né, que está aqui o nosso presidente do nosso ministério, nessa questão da integridade, honestidade, de ser fiel àqueles que estão se envolvendo com esse ministério, o Verbo da Vida. Acima de tudo, nosso compromisso, em primeiro lugar, com Deus, mas também de prestar um bom serviço através da palavra. Se precisa de cura, você vai ter cura. Se precisa de unção, você vai ter unção. Se precisa de ensino, você vai ter ensino. Então, nobre Guto, né? A gente tem, acho que um minutinho aí para você fazer o encerramento aqui desse momento da ministração da palavra, que foi um bate-papo. Então, queria que você fizesse as considerações finais. Nós estamos chegando ao fim do quadro Ministrando a Palavra. Ok, queridos, foi um prazer estar com você, poder ter entrado dentro da sua casa e trazer essa ministração simples, mas que eu creio que muito poderosa para você. Se você atentar para as palavras, ela vai trazer, vão ser colocadas num lugar no seu coração, onde vai te despertar a viver uma vida mais intensa para o Senhor. Seja abençoado. Amém. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um programa Vida de Fé. Sei que você foi abençoado ouvindo um pouco do Ministério Verbo da Vida, e através dessa ministração, sei que você foi edificado. Antes de encerrar, eu queria fazer uma oração para te abençoar. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças por esse programa. Tem abençoado tantas vidas. E eu oro agora, Pai, para aquelas pessoas que estão enfermas, para aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Eu creio na visitação do Teu Espírito sobre cada casa, sobre cada vida que está clamando, desejando ser tocado pelo Teu Espírito. No nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Até o próximo sábado. Shalom. Grande abraço para você. Programa Vida de Fé.